Alô, nós estamos de volta com o encontro marcado deste domingo. E agora a nossa conversa será com Leonardo de Castro. Ele é um jovem consultor empresarial, diretor do Centro Industrial do Ceará, ex-diretor da Telemar, da Teleceará. Ele foi um homem que também trabalhou em multinacionais e que tem muito a contar para nós, principalmente na área da inovação tecnológica e da competitividade industrial. Doutor Leonardo, prazer em tê-lo aqui no nosso encontro marcado deste domingo. Eu estou interessado em saber que novidades tem a sua consultoria para quem, estando em casa agora e sendo empresário, gostaria de saber para refocar o seu negócio ou o seu investimento. Nós estamos vivendo um momento de oportunidade muito grande nessa área. A despeito do que o Fórum de Economia Mundial recentemente publicou no seu relatório de competitividade, em que o Brasil cai 8 pontos para 75º lugar na competitividade internacional, o que a gente vê é uma transformação no Brasil no que tange a disponibilidade de recursos para inovação tecnológica, para aumento de competitividade. É evidente que temos alguns problemas ainda a resolver, mas se tratarmos esse tema de uma forma evolutiva, até o governo passado nós tínhamos, praticamente não existia toda uma legislação que pudesse permitir que as indústrias se aproximassem da academia e buscassem junto delas soluções dos nossos problemas que existiam dentro do Brasil. Este governo, nesta era especificamente, depois de ter passado a era passada, o momento passado, onde as leis foram criadas e os fundos setoriais aumentaram em muitos recursos disponíveis, coube a esta nova gestão a criação de critérios que permitem com que esse dinheiro chegue mais facilmente ao setor produtivo, ao setor acadêmico. Hoje, pela lei de diretrizes orçamentárias, nós temos 690 milhões de reais para aumento ou criação de novos produtos. Então, o Brasil vem evoluindo de forma sistemática nos fatores de inovações, inclusive a nível comparativo, a nível mundial. Apesar disso, essa evolução a que isso se refere, ela se concentra praticamente no Sudeste Maravilha. Em 1995, 90% dos recursos, aliás, 93% dos recursos disponíveis para essa atividade estavam no Sul-Sudeste. E aí havia uma explicação clara. Apenas 7% dos doutorados e mestrados estavam no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Era impossível, e veja, uma das variáveis importantes para se criar novos produtos, fazer inovação tecnológica, é, sem dúvida nenhuma, recursos humanos, massa crítica de conhecimento. Nós não tínhamos isso. O Brasil estava aí com problemas diversos, e veja, o Brasil, pelo tamanho que tem, pelas suas características, tendo problema ainda de posse de terra no norte brasileiro, com todas as questões que envolvem isso, problema de tráfico de automóveis em São Paulo, problema de drogas, problemas diversos, seca no Nordeste, precisa ter e ser tratados seus problemas de forma regionais. As questões regionais, portanto, precisam ser abordadas. Então, o quadro de 1995 veio a se modificar agora em 2004 e 2005 e permanece em processo de modificação. Hoje, 70% dos recursos que estão disponíveis ficam no Sul-Sudeste, mas 30% já chegam ao Norte e Nordeste para desenvolvimento tecnológico. Agora, ainda falta um trabalho a ser feito. Falta presença efetiva do setor produtivo. O BNDES informa que ele pode aplicar 30% dos seus recursos no Nordeste, mas ele diz que não tem demanda, não tem projetos. A queixa do BNDES. No meu entendimento, há aí as duas coisas. Efetivamente, os parâmetros que medem os projetos oriundos do Norte e Nordeste são diferentes dos parâmetros que surgem na indústria, por exemplo, já tradicional de São Paulo e Rio de Janeiro. Fica difícil julgar ou, eventualmente, até apostar em um projeto que se origina no Norte e Nordeste nos parâmetros do Sul-Sudeste. O BNDES, portanto, precisa se entender nesse novo quadro. Vamos pegar um exemplo. Só no Ceará, 13 empreendimentos do Proinfa no setor eólico vão gerar necessidade de aplicação em torno de 500 milhões de euros. Nós estamos falando em milhões de euros, estamos falando de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tecnologia é essa que termina sendo importada de países que eventualmente já aplicaram seus recursos de inovação tecnológica, já têm suas soluções e trazem para cá. Viram dinheiro de importação. Por que não pegar 200 milhões desses e fazer o desenvolvimento da tecnologia nacional e vender para o mundo? É uma forma de pensar grande, é uma forma de pensar como um país desenvolvido. O Brasil tem tecnologia, tem experiência, massa crítica de conhecimento, capaz de fazer chegar novos produtos, melhorar o ranking de competitividade e transformar-se num país industrial de competência mundial. Para isso, é preciso entender essas diferenças. Então, o BNDES falta projetos? Eu diria sim,
o BNDES, falta projetos na qualificação que o BNDES espera e, portanto, em parâmetros equivalentes existem em São Paulo e Rio. Se nós fizermos uma qualificação melhor desses parâmetros para as questões regionais, certamente projetos existirão e de boa qualidade. Como é que pode pensar no desenvolvimento? Há uma política nacional de desenvolvimento regional. Essa política existe e foi formatada no atual governo. E essa política aponta onde estão as mazelas e as virtudes do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do país. Detectou-se que na região Norte, toda a região Norte, só há 1.000 doutores, desde de filosofia até teologia, envolvendo todas as áreas da ciência, só há 1.000 doutores. Como cresceu a região do Norte, do Pará até Roraima, passando pelo Amazonas, com 1.000 doutores? As oportunidades na região Norte, muito bem colocadas, são extraordinárias. A biodiversidade criada e hoje conhecida da região amazônica é interesse do mundo inteiro. Quando nós estamos falando em 1.000 doutores, são 1.000 doutores qualificados dentro do CAPES que registram os doutores brasileiros. Deve ter um outro tanto ou mais de doutores internacionais estudando e ganhando fortunas de recursos dentro da própria Amazônia. Desenvolvendo pesquisa com dinheiro deles, da universidade deles, que eles vêm para isso. Porque é extremamente rentável, são coisas que podem fazer transformações milagrosas em termos farmacêuticos e financeiras. Então, o Brasil precisa encarar esse problema de outra forma. Nós temos na Amazônia, sim, um diamante que precisa ser lapidado, precisa de recursos, precisa efetivamente transformar as universidades que estão lá em instituições que estejam dispostas a produzir de forma firme e concreta produtos para a nossa indústria e agregar isso ao setor produtivo. O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, ele tem muitos recursos, né? Mas ele inclusive destina 30% para as regiões Nordeste, Norte, mas desses 30% foram aplicados apenas 7%. Essa é uma estatística histórica das aplicações desse fundo. Dos 30% que ele tem que aplicar nas regiões mais pobres, somente 7% haviam sido aplicados. E houve um debate dentro do governo federal a respeito disso no ano passado e criou-se tentando criar um mecanismo que permita a formação agora não mais de doutores, mas de mestrados, para que os mestres possam desenvolver e possam receber esses incentivos, esses incentivos setoriais, como o Fundo de Ciência e Tecnologia. O que falta então para... Eu acho que começa a se falar na questão dos parâmetros regionais. Então, quando nós qualificamos ou mapeamos a quantidade de doutorados e mestrados que existe no país, nós vamos ver que houve um salto de 1996 para 2004 relativamente importante. Em 1996, 93% dos doutorados e mestrados estavam na região sul e sudeste. Esse quadro se modificou e hoje 82% continua no sul e sudeste, com apenas 17,8% de doutorados e mestrados nas regiões norte, centro-oeste e oeste. Por que isso? Primeiro, porque a demanda, dentro da forma como o Brasil se criou na área acadêmica, o doutor é formado e busca sempre uma colocação dentro das universidades. Onde é que estão as universidades? Basta ver que o estado de Minas Gerais tem 13 universidades federais, enquanto o Ceará só tem uma universidade federal. Estão no sul e sudeste. É lá onde estão. Então, academicamente se falando, quem quer ter uma carreira acadêmica com os doutores procura o sul e sudeste e são inúmeros os nossos filhos de cearenses, de nordestinos, que se transferem para o sul e sudeste para fazer seus cursos de mestrado, seus cursos de doutorados e por lá ficam, se caso, e evidentemente ficam em busca de outro trabalho. A proposta aqui é de uma transformação desse processo. Nós queremos o doutor e o mestre dentro da indústria. É lá que é o lugar dele. Se um técnico leva 1 ou 2 anos para resolver um problema, um engenheiro levaria 6 meses, um doutor pode levar 1 semana. Mas se a empresa na qual ele trabalha tiver recursos disponíveis para investimento no laboratório, na pesquisa? Aí é onde nós devemos pensar e colocar o debate, inclusive a nível federal. Se a lei de inovação for uma transformação disso, nós temos que fazer com que os recursos públicos possam chegar de forma efetiva dentro da empresa. Eu acho que o senhor tem razão, porque o projeto de lei complementar que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, que cria a nova SUDENE, vai estabelecer que terão prioritária, uma redundância, para os projetos que trazem
trouxerem com ele a inovação tecnológica. Aí receberão 100% dos incentivos fiscais. A medida provisória do bem, que é de junho de 2005, que agora recentemente meio bem, viu? Porque ela não trata muito bem as regiões menos desenvolvidas. Sem dúvida que existe crítica. O que ela traz... Mas ela é um avanço. Que ela é um avanço no sentido de permitir aos poucos essa junção. Não existe inovação só na academia. Não existe inovação só no meio produtivo. A inovação só aparece quando essas duas coisas se unem. E isso precisa ser feito de forma rápida, porque se há uma coisa que a tecnologia não perdoa, é perda de tempo. Aí nós somos ultrapassados e não tem mais jeito e como recuperar isso. Nós precisamos, como nação e como país, pensar de forma absolutamente rápida, precisa, como fazer a união da universidade e empresa. Isso precisa ser feito. Colocar os nossos doutores, fazer a formação do nosso pessoal para dentro da empresa. Como é a forma que se incentiva? Incentivos ou, eventualmente, recursos não reembolsáveis para a empresa, o que a Instrução Normativa 01 e 03 precisa ser modificado do Tesouro, porque não permite, a fundo perdido dentro da empresa. E aí se diz, nós estamos fazendo algo diferente do que os grandes países fazem? Não. Os Estados Unidos faz isso. A Lockheed recentemente recebeu $1 bilhão para desenvolver um novo avião e, naturalmente, cerca de 40 mil empresas ao redor da Lockheed aparecem fazendo desenvolvimento tecnológico e prestando serviço para elas. Empresas privadas especializadas em desenvolvimento tecnológico. E aí criando produtos. É chamada encomenda governamental. A encomenda governamental. E aí eu digo, nós temos que pensar assim, se nós vamos fazer a licitação, como está agora entrando na Transpetro, de vários navios, nós temos que fazer especificação e exigências para que esses navios sejam feitos com tecnologia nacional e aí vendemos lá fora. Se não for 100%, pelo menos uns 60%, né? Como estão sendo feitas agora as plataformas. Perfeito. Para a Petrobras. No que pese a importância do Proinfa na contratação de energias renováveis e que já é um avanço dentro do que se busca e dentro do cenário do petróleo hoje, existe uma falha que tem que ser corrigida com rapidez. A tecnologia a ser colocada nesse produto tem que ser feita nacional e desenvolvida com dinheiro público. Como faz a Coreia, como faz a Irlanda, que fez essa transformação dentro desse processo. Quer dizer, falta mais investimento, com certeza, em tudo isso não precisa de gente, mas é bom a gente enfatizar, falta mais investimento na educação. Sem dúvida nenhuma. O senhor investiria, se fosse lhe dado o direito de investir recursos, investiria no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior? Eu acho que em termos de formação de recursos humanos, essa é a gradação correta. O Brasil... Onde se investiria mais? No ensino técnico. Não existe dúvida. O Brasil tem uma falta enorme de pessoas com formação tecnológica. Isso em termos de formação de recursos humanos. E na base, no fundamental? No Quando eu falo ensino técnico, eu estou falando que para chegar no ensino técnico, sem dúvida, você tem que ter uma formação de ensino fundamental. Agora, eu tenho uma preocupação hoje. Eu vejo o setor produtivo apático dentro desse cenário. Apático dentro do cenário. Cético dentro desse cenário. Quando você fala o setor produtivo, se você refere ao setor produtivo nacional ou ao setor produtivo da sua área de atuação, que é o Ceará ou o Nordeste? Tem dois aspectos. São Paulo parece que é mais bem avançado. Tem dois aspectos que eu acho interessante ser colocado. Vamos colocar. Na discussão da lei de diretrizes orçamentárias, onde se colocam já ou pressupõe ao contingenciamento de recursos que deveriam estar no FNDCT. Não existe um movimento organizado, nem dentro do CNI, nem dentro da Fiesp, nem dentro da FIEC, nem dentro de nenhuma federação, na defesa do não contingenciamento desses recursos, que, do seu ponto de vista jurídico, já é questionável. Então, precisamos acordar de que isso é importante. Por que não existe isso? Porque esses recursos não é parte do orçamento empresarial. Nós temos que colocar a inovação na agenda dos nossos CEO, dos nossos executivos, dos nossos diretores. Eles têm que estar na agenda pensando qual é o próximo passo tecnológico que vai ter lá dentro. Quando isso acontecer, ele se move junto à academia, dizendo, eu preciso de mais técnico em tal área, mais mestres em tal área, mais doutores em tal área e mais pessoas do ensino fundamental em tal área. O Brasil tem, como nação, a responsabilidade com seus cidadãos de dar o ensino fundamental. Isso é fundamental para o país. E aí não se discute, inclusive, está dentro da nossa Constituição. Existe e aí sim, educação é obrigação. Inovação tecnológica e riqueza é conquista. Nós temos agora que conquistar o nosso espaço neste cenário. E aí qual é o indutor? São os incentivos fiscais e os recursos. Quando você fala, e o Ceará? O Ceará me preocupa ainda mais. Se nós formos fazer um ranqueamento semelhante que esse relatório de competitividade global recentemente
publicado dentro do Fórum de Economia Mundial, foi feito e muito criticado recentemente na Federação das Indústrias, inclusive pelo presidente do BNDES, nós vamos ver que o Ceará piorou muito nesses anos. É simples. Se mesmo que a Constituição do nosso Tesouro exige uma aplicação de 2% da sua arrecadação na área de ciência e tecnologia, que seriam 34 milhões, apenas 17, a metade disso é aplicado. O Ceará não cumpre, portanto, a legislação que existe dentro de si mesmo de aplicação em ciência e tecnologia. Então, como é que nós vamos modificar esse Estado se nós não temos recursos nem para a educação superior, nem para a ciência e tecnologia? Então, evidentemente que temos outros fatores que têm que ser sempre considerados, a infraestrutura necessária, os recursos necessários para a segurança, mas ciência e tecnologia é universal. Como é que o senhor vê esses centros vocacionais de ciência e tecnologia que tem espalhados pelo interior? Eu acho que foi um passo importantíssimo e a gente vê algumas cidades, e aí eu cito Limoeiro do Norte, a transformação que começa a acontecer baseado na formação de recursos humanos adequados. O CBT de Limoeiro, por exemplo, trouxe toda uma camada de tecnologia, uma possibilidade de fato de se colocar o agrobusiness no cenário econômico daquela cidade. E hoje Limoeiro exporta mel, banana, mamão, melão, tudo com formação, graças à formação e à modificação disso. Esse é apenas um exemplo. Imagine se nós tivéssemos um doutorado em agrobusiness lá. Imagine se nós tivéssemos recurso suficiente para fazer com que as entidades privadas se juntassem com as entidades públicas na formação disso. Não. Basta ter uma inteligência suficientemente forte e um interesse político para fazer essa conquista. Não há essa inteligência. Não há. Hoje, a interlocução de competitividade industrial, que às vezes conduzida dentro do Centro da Indústria do Ceará, da qual eu sou diretor, e o Alexandre Pereira vem conduzindo isso, o próprio esforço do Jorge Parente, o presidente da Federação das Indústrias, que também é da CAPES, ou do secretário Hélio Barros, e aí posso citar um sério nome, por mais que tenha esse esforço, ainda não existe interlocutor claro dentro do governo que consiga entender isso. Dentro do governo? Dentro do governo. O lobby político... Fora dele há? Acho que sim, começa-se a ver. Pelo menos estamos aqui fazendo isso, tentando estimular, chamar a atenção que essa é a nossa saída de sobrevivência. Não há tempo para se esperar a mudança do lobby político. Portanto, o que nós temos que fazer é começar um trabalho de convencimento interno, e veja que o Brasil vem mudando muito, de convencimento desse Estado, da importância que tem a formação tecnológica, os incentivos fiscais voltados para a inovação que é aquela de lançamento de novos produtos que gere riqueza de fato, os processos jurídicos que permitam com que haja um interesse devido, tanto da academia, do professor, que é a implementação da lei de inovação, como também do setor produtivo, do empresário, que aí vai buscar recursos não reembolsáveis para poder fazer esse tipo de trabalho. Há esse esforço, a gente precisa ser feito. E o Ceará é apenas um exemplo, porque isso pode ser colocado com uma fotografia igual de todos os estados do Centro-Oeste e do Nordeste. A ausência dessa inteligência para essa interlocução, ela é captada pela academia. E a academia, ao ver que não há uma inteligência para uma interlocução entre o governo e o setor privado, a academia que produz com vistas ao setor privado, ela se sente desmotivada? Não só sendo desmotivado, como termina se transformando todos os recursos e bolsas e esse esforço extraordinário que ainda é feito, mesmo que pequeno, ainda é feito, em nada. Aliás, desculpe, precisa ser corrigido. Em pesquisas, desenvolvimentos, papers que ficam nas bibliotecas, que geralmente são publicados, e aí veja que nós temos no ranqueamento nacional uma posição confortável em relação a algumas engenharias. Nós conseguimos publicar na área, hoje na área de nanotecnologia, nós começamos, que é uma área extremamente nova, nós começamos a ter uma importância, o Ceará, uma importância importante no cenário nacional. Na área de computação nós temos doutorado, na área de engenharia e telecomunicações nós temos vários laboratórios, nós mesmos ajudamos a montar, nós temos instituições como o Instituto Atlântico, recentemente colocado aqui, nós temos iniciativas como o Centro de Energias Alternativas, que aglutinam doutores e mexem nisso, que são coisas que vêm da academia. Mas por falta de continuidade, por falta desse esforço de junção, termina se produzindo o quê? E aí vem uma pergunta. Uma das interlocuções a nível de governo e a nível político que se tem, pergunta isso. De tanto dinheiro que foi colocado, isso transformou em quê? E aí isso foi colocado muito dinheiro? Não, na minha concepção não. Mas na concepção do pensamento do lobby político existente hoje, uma quantidade razoável de recursos foram colocados nas universidades e ainda não se resolveu os problemas do Estado. Minha opinião sincera, é pouco
não se faz ciência, tecnologia e inovação com os recursos que aí estão, não temos uma política de compra públicas que possam direcionar esses esforços e, evidentemente, criar novas tecnologias. Citei o Proinfra, citei o caso dos 500 milhões de euros que vão ser aplicados agora. O Ceará não consegue incentivar e aglutinar os doutores que tem, que são muitos efetivamente, para trabalhar no setor produtivo, não tem bolsas que possam fazer isso. O setor produtivo se sente cético. O esforço agora é romper esse ciclo. Fazer a participação, e é essa a discussão que nós estamos trazendo para o setor de indústria, que representa 40% do nosso PIB. É trazer essa discussão, modificar o cenário de aplicação dos recursos que existem em ciência e tecnologia nesses estados, participar dessa fatia do bolo competitivamente com o Sudeste, porque isso é possível, é reequipar nossas universidades com doutorados que estejam absolutamente sintonizados com as demandas que existentes aí, e aí também não pode apostar em tudo, né? Mas nós temos algumas vocações já naturais. O agrobusiness é uma vocação natural nossa. A questão dos químico-mineral, basta ver a Luminor, fatura 3 bilhões de dólares aqui no Ceará, e não tem doutores e mestres especializados nisso suficiente para fazer um único item que foi asfalto. Nós já nos destacamos dentro do Brasil inteiro, o Ceará, na área de asfalto, feito com a Universidade Federal do Ceará. Mas esse exemplo pode ser replicado muitas vezes. Finalmente, tecnologia da informação. Se nós escolhermos 4 ou 5 áreas, para também não precisar deixar esses recursos à solto para toda a área, nós somos capazes de criar, a curto prazo, em 5, 6 anos, competências e excelências de relevância nacional, que façam a diferença possível, e aí começa a transformar esse estado. O senhor enxerga algum hiato entre Pernambuco e Ceará nesse campo da inovação tecnológica? Nós estamos aquém ou estamos além deles? Quando eu olho os esforços que são feitos recentemente no estado de Pernambuco, eu acho que eles estão um pouco na frente do Ceará. No entanto, são muito pequenos dois. Eu acho que aí o que nós devemos fazer não é uma comparação, e sim a união dos dois. Certo? Somos muito próximos. Nós dois, se o Ceará e o Pernambuco se unirem dentro de uma linha só, inclusive de posicionamento político, nós poderemos fazer uma soma que será muito mais de 2 mais 2 igual a 4, e sim para 5 ou 6, porque o conhecimento se multiplica quando se aglutina. E a nossa posição e possibilidade seria, sem dúvida nenhuma, multiplicada por vários números. A chegada de uma unidade siderúrgica no Porto do Pecém vai dar, para o Ceará, que perdeu agora a refinaria para Pernambuco, a chegada dessa indústria gigantesca, uma unidade de siderurgia, vai nos dar um upgrade. Sem dúvida. E um desafio para o setor, para a academia também, principalmente. Toda vida que chega um setor novo, é preciso se readaptar à linha de formação de pessoas. Sem dúvida, a siderúrgica ativa a nossa economia e precisa disso. É a mesma coisa que acontece com a energia eólica, que precisaria de 600 ou 700 técnicos. Mas a academia já está sabendo, olha, nós precisamos formar técnicos especializados em energia eólica, precisamos formar gente na siderurgia. Não existe planejamento nenhum, nem estratégico, não existe planejamento que permita o direcionamento desses esforços para essa direção. E essa é a nova discussão que deva ser feito e aberto claramente para que a gente saiba por onde queremos chegar. Doutor Leonardo de Castro, muito obrigado pela sua aula aqui hoje, e fiquei feliz com as suas explanações, sempre brilhantes, e espero que essas dificuldades que estamos enfrentando atualmente possam superar as idiosincrasias, as vaidades, e o Ceará possa rapidamente superar tudo isso e encontrar esse caminho da inovação tecnológica e da competitividade industrial. Muito obrigado pela sua presença no Encontro Marcado. Muito obrigado, Egídio. Estamos aí à disposição para as novas discussões. Se Deus quiser. O Encontro Marcado voltará no próximo domingo às 7 horas da noite aqui na TVC. Obrigado e até lá.